Paz do Senhor, amém? Deus me deu duas palavras hoje, né? Como eu disse no outro vídeo, às vezes Deus fica em silêncio porque Ele está nos ouvindo falar. Para ouvir realmente uma pessoa falar, a gente tem que se calar. Não dá para os dois ficar falando ao mesmo tempo. E quando Deus fala, Deus vem respondendo. E a outra palavra que Deus me deu hoje é sobre a perseguição dentro da igreja. Primeira coisa que a gente tem que entender: aceitei Jesus, vim para a igreja, né? Mas não consigo entender tanta inveja, tanta calúnia, tanta fofoca dentro da casa do Senhor. Então, deixa eu te falar. Primeiro, é processo. É processo com permissão de Deus. Deus está vendo tudo. Põe isso uma coisa na tua cabeça. Deus está vendo quem te agrediu, está vendo quem te xingou, está vendo quem te perseguiu. Deus está vendo tudo. Deus vê tudo o tempo todo. Deus, como eu costumo dizer, Deus tudo ouve, tudo vê, é justo e age. Então põe isso no teu coração. Deus tudo vê, Deus tudo ouve, é justo e age. Então, se alguém está se levantando contra você dentro da casa do Senhor, pode crer que isso tudo está acontecendo. É permissão de Deus para você ficar como um guerreiro do Senhor. Ah, mas que isso? Não quero aguentar. Tem que aguentar. Tem que aguentar. Você está falando com uma pessoa que você não imagina quanta perseguição, quanta calúnia. Se você procurar saber sobre a vida da pastora Márcia mesmo, se você vir para cá, andar por dentro de Vila Aliança, eu não moro dentro da Vila Aliança, mas vou em muitas igrejas, você vai ouvir muitas coisas a meu respeito. Vai ouvir coisas boas, também vai ouvir coisas más, porque eu já fui chamada de adúltera, se não ter adulterado. Eu já fui proibida de orar quando havia uma unção de cura. Eu já orei, pessoas eram curadas, e nesse momento eu orava, pessoas eram batizadas, eu fui proibida de orar. Fui proibida de entregar profecias porque Deus me mostrava as pessoas em pecado e elas tinham cargos dentro da igreja. Então isso não era uma coisa boa. Mas você tem que entender uma coisa: quem te chamou foi Deus. Só os guerreiros. Deus está te capacitando. Se você desistir agora, você está desistindo de uma coisa grande. Você está desistindo de um chamado grande. Pensa você não sabe o dia e a hora que você vai precisar usar essa arma de Deus. Há uma unção descendo sobre a tua vida e Satanás sabe. Uma vez Deus me mostrou em visão e o pastor depois chorando aqui, ele falou: por que você não me falou? Eu até falei com ele: pastor, naquela época você me ouvia? Aí ele me olhou e entendeu, porque ele não conseguia ver que uma pessoa que acabou de chegar, ou seja, uma criança que não tinha carteirinha, Deus estivesse usando uma coisa tão doida, usando uma coisa tão louca. Eu tive uma visão onde eu entrei na igreja e eu vi um demônio, ele ia até o pastor e apontava para as pessoas, apontava para os membros. Só que depois ele vinha até os membros, um por um, e apontava para o pastor. Espírito de contenda, espírito de confusão. Eu sei que muita gente não acredita em demônio, mas se não acreditar em demônio, não acredita em Deus, porque na palavra de Deus fala que Deus expulsava os demônios. Quando você lê, Deus em todo lugar está Deus expulsando demônio, então o demônio existe. Amém? E esse demônio ele trabalha dentro das igrejas para trazer confusão, contenda. Entenda uma coisa: Satanás vai usar essas pessoas. Satanás vai tentar confundir os servos do Senhor. Como é que eu me livro disso, irmã Márcia? Muito joelho no chão, muita oração, e Deus vai te mostrar quem é que está atuando sobre a tua vida, para que você venha desistir, para que você venha parar. O que Deus tem na tua vida é muito grande, muito grande. Se alegre se está havendo perseguição. Satanás, ele investe pesado em quem tem estrutura para aguentar. Satanás, ele investe pesado em quem é coluna da casa de Deus. Uma das estratégias de Satanás, que uma vez eu ia pregar e Deus me mostrou, eu fui pregar numa igreja e Deus me mostrou Satanás usando a mesma estratégia Deus me mostrou Satanás usando a mesma estratégia de Sansão. Sansão, ele precisava derrotar todos os seus inimigos. Só que os inimigos tinham furado os olhos dele e ele agora não enxergava nada.
Ele usou um menino para que levasse ele até as colunas principais. Ele sabia que derrubando as colunas principais, ele acabaria com todos de uma vez só. Satanás tem usado isso. Satanás sabe quem é a coluna principal dentro de casa, dentro da igreja, no trabalho, na escola. Então ele investe pesado. Sansão usou toda a força dele. A palavra fala que Sansão matou mais em sua morte do que em vida. De uma só vez, Sansão sabia que precisava derrubar as colunas principais. Satanás tem usado essa mesma estratégia de Sansão. Ele tem investido pesado para derrubar as colunas principais, para destruir as famílias, para destruir igrejas, fechar a igreja, destruir ministérios. Você tem que botar uma coisa na tua cabeça. Quem te chamou foi Deus. Está em João 16, versículo 1, está escrito assim: Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conhecem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que quando chegar aquela hora, ou seja, quando você estiver sendo perseguido, é dessa hora que Deus está falando, quando na hora em que você estiver sendo perseguido, você venha se lembrar que já te disse isso. E eu disse isso desde o princípio, ou seja, desde o início, antes de você começar a sofrer perseguição, Deus já está te avisando que ela virá. Deus já está te alertando como virá, para que você venha se tornar um crente forte, um guerreiro, como Davi foi. Como Davi foi, Deus tem chamado Davi na terra. Desde o princípio, porque estava convosco. Sabe o que Deus está te dizendo? Deus te disse, antes de você sofrer perseguição, que Ele não era com quem te persegue. Ele era com você que está sendo perseguido. Desde o princípio, eu estava convosco. É isso que Deus está falando. Antes da perseguição vir, eu já sabia que ela viria e eu te alertei porque eu estava contigo. O tempo todo eu estava contigo. Em cada calúnia, em cada fofoca, em cada, sabe, banda, como eu vivo dizendo, golpe de capoeira. Satanás tem usado pessoas para nos dar golpe de capoeira, para derrubar, golpe fatal. E eu deixo essa palavra para você. A perseguição dentro da igreja, ela vem com permissão de Deus, mas Deus está com você o tempo todo. É para te capacitar, tem coisas grandes. E aqueles que vos perseguiram, naquele grande dia, vão dar conta de cada palavra, porque está escrito na palavra de Deus que nós vamos dar conta de cada palavra, boa ou má, todas elas vão ser apresentadas ao Senhor. Cada palavra, boa ou má, vai ser apresentada ao Senhor, porque Satanás tem usado muito isso aqui, ó, para derrubar os guerreiros do Senhor. Mas Deus é contigo. Como Ele disse, desde o princípio, eu estive convosco. Amém?